Shalom, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Alexandre Furlan e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a doutrina da Trindade e a doutrina da unicidade. Primeiro precisamos entender, o que diz a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, ela diz que Deus é formado por três pessoas, três pessoas distintas, onde essas três pessoas são onisciente, onipresente, coexistente, ou seja, sempre existiram na eternidade. Nenhuma dessas três pessoas é maior do que a outra, porque elas são coiguais. Isso é a doutrina da Trindade, é a base da fé católica, o mistério da Santíssima Trindade, e a base da maioria dos evangélicos. Existe também a doutrina da unicidade. O que a unicidade ensina? Diferente da Trindade, a unicidade ensina que só existe uma única pessoa, que essa pessoa é Jesus Cristo. E essa pessoa ora se manifesta na pessoa do Pai, ora se manifesta na pessoa do Filho, e ora se manifesta na pessoa do Espírito Santo. Então a Trindade são três pessoas distintas, a unicidade é uma única pessoa. Então, mas as duas doutrinas têm problemas com a Bíblia. Porque o apóstolo João, em 1 João 1, versículo 3, ele diz: o que vimos e ouvimos é o que vos anunciamos, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, duas pessoas. Em 1 Coríntios 11, 3, ali vai dizer que o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, duas pessoas. Quando Estevão está sendo apedrejado, em Atos capítulo 7, ele olha para o céu, ele vê a glória de Deus e vê Jesus de pé à direita de Deus. Duas pessoas. Quando você lê 1 Coríntios 8, 6, o apóstolo Paulo diz que só há um Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Duas pessoas. Em João 17, 3, o Senhor Jesus, orando ao Pai, ele diz que a vida eterna está em crer que o Pai é o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Então, Jesus está dizendo em João 17, 3, que a vida eterna está em você crer que Deus é o Pai e que ele é o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho de Deus. E o texto mais conhecido de todos, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a Bíblia fala de duas pessoas. Mas, irmão, e o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Se você entende quem é Deus, como acabei de citar vários textos, que Deus é o Pai, então você entende que o Espírito Santo é o Espírito do Pai. Por isso Jesus vai dizer em Mateus 10, versículo 20, que quando nós estivéssemos diante dos tribunais, não era para a gente se preocupar com o que haveríamos de dizer, porque o Espírito do nosso Pai falaria através de nós. Então, quando Jesus diz que ele não nos deixaria órfãos, é porque um órfão é uma pessoa que está sem o Pai. E nós não ficaríamos órfãos porque o Pai estaria em nós. Assim como Deus, o Pai, estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, hoje Deus, o Pai, está em nós. Quando Jesus disse que Ele e o Pai fariam morada em nós, é porque o Pai faz morada em nós através do Espírito dele, o Espírito Santo de Deus. Como Jesus disse em Mateus 10, 20, o Espírito do Pai. Mesma coisa quando Jesus diz que envia outro Consolador, ele diz em João 15, 26, diz: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Você vê em todo o Antigo Testamento, o Senhor se retirando de Sansão, o Espírito do Senhor se retirando de Saul, indo para Davi. Davi no Salmo 51, não retires, Senhor, de mim o teu Espírito. Então o Espírito Santo sempre foi o Espírito do Senhor Deus, no caso do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então não existe trindade e não existe unicidade. A unicidade é pior ainda, porque fala que
Só existe uma pessoa, que é Jesus Cristo. Ué, mas e o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Lá do Antigo Testamento? Ali não era Jesus, ali era Yahvé. Então, aí Jesus veio no Novo Testamento, ali nascido pelo Espírito Santo através de Maria. Mas claro que Jesus já existia antes da fundação do mundo, né, irmãos? Então você vai ver lá no livro de Gênesis: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então façamos ali, já é mais de uma pessoa, né? Não fala 3, 4, 5, mas é mais de uma. Então a unicidade está completamente errada. A mesma coisa quando perguntam para Jesus, né, quando seria o fim de todas as coisas, ele diz: nem eu sei, nem os anjos, somente o Pai. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando ele está para ascender aos céus, perguntam ele novamente, ele diz: somente ao Pai é dado saber tempos e estações. Então, a doutrina da unicidade diz que Jesus mente. Porque se Jesus é o próprio Deus, então ele está mentindo. Quando Jesus diz: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, então Jesus mente. Jesus diz: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Então Jesus mente na doutrina da unicidade. Então a gente precisa acreditar no que a Bíblia diz, não no que a tradição religiosa ensina, nem na Trindade e nem na unicidade. Jesus diz que a salvação vem dos judeus. E qual é a base da fé judaica? É o Deus único. Em Marcos 12, versículo 28 a 34, perguntaram para Jesus, um líder religioso perguntou para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento na lei? Então, obviamente, Jesus tem que responder algo da lei. O que é a lei? São os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Então, se ele pergunta qual é o maior mandamento na lei, Jesus citou o quê? O Shema, que é a base da fé judaica. Deuteronômio 6, versículo 4. Que diz assim na nossa Bíblia. Lembrando que existe, né, Antigo Testamento em hebraico original. E se você pesquisar o que realmente significa o Shema, ali diz, né, ouve Israel, Yud, Re, Vav, Re, que é o YHWH, ele é o nosso Deus, ele é um. Amarás a Yahweh ou Yahvé, teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças. Então eu vou ler aqui o Shema para os irmãos. Deuteronômio 6, versículo 4 em diante diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas como eu já disse, existe em original em hebraico, só você pesquisar que você vai ver. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinará a teus filhos, e delas falará sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. Então você deve ensinar isso o tempo todo para o seu filho. O que você deve ensinar? Que Deus é Yahvé e ele é um, não 3, e não é Jesus, ele é o Pai. E ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito dele, que no caso é o nosso Senhor e Salvador, Yahshua HaMashiach, mais conhecido como Jesus Cristo. Então, vou ler aqui, em Marcos 12, o texto, onde a liderança religiosa pergunta para Jesus qual é o maior mandamento na lei. Lembrando que em João 17,3, Jesus disse que a vida eterna está em crer que o Pai é o único Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo, o Messias ungido, a quem ele enviou. Então é nisso que nós temos que crer. E é isso que Deus orientou a Moisés a ensinar toda a nação de Israel. Shema, a base da fé judaica, que é justamente o que o escriba vai perguntar para Jesus aqui, testando ele, para ver se realmente ele era da parte de Deus. Marcos 12, versículo 28 a 34, diz assim: aproximou-se dele um dos escribas, que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ou qual o maior mandamento na lei? Em algumas traduções. Respondeu Jesus: o primeiro é, ele está citando aqui o Shema, que é o Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças.
Aí, Jesus respondendo o Shema, que existe original em hebraico, aí o escriba disse para Jesus, assim que ele responde o Shema, Marcos 12, 32. Ao que lhe disse o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é um, e que fora dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças. Tá. Aí olha o que Jesus vai dizer, quando o escriba confirma a resposta dele, que Deus é um. Marcos 12, 34. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse, você não está longe do reino de Deus. Então, irmãos, saia do engano, né? Assista o nosso vídeo, vou botar aqui no final desse vídeo, o vídeo onde fala sobre a Jezabel. Porque lá em Apocalipse 2, versículo 18 em diante, ali Jesus vai dizer, eu conheço o teu amor, a tua fé, a tua paciência, a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Ou seja, você é o melhor crente que existe. Mas eu tenho contra você que você tolera a mulher Jezabel. A palavra Jezabel significa casta. Casta de quê? De demônios. A Jezabel do passado influenciava o rei da época, o rei Acabe. E hoje não é diferente. Essa mesma casta influencia a liderança religiosa de hoje. Então assista o vídeo, vou postar aqui no final, né? Apocalipse 2, Jezabel. E você vai entender isso. Então não existe trindade, não existe unicidade. Existe o Deus único, é o Deus todo-poderoso, né? É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele é espírito, ninguém nunca viu ele nem pode vê-lo. Né? Nós temos aí no Salmo 139, né, Davi dizendo, né, para onde me irei do teu espírito? Então o espírito é dele, né? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo ao céu, lá tu estás. Se eu faço a minha cama aqui no inferno, aqui tu estás. Se eu desço na terra, tu estás. Se eu vou até a extremidade do mar, até ali tua destra me guiará. Então assim, esse é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. É o que diz justamente em Jeremias 23, versículo 23 e 24. Esconder-se-ia alguém esconderijo de modo que eu não veja? Diz o Senhor Deus. Porventura não encho eu os céus e a terra? Mesma coisa do Salmo 139 que eu acabei de citar. Né? E Paulo vai dizer algo também interessante. Em Atos 17, versículo 24 a 28, ele vai dizer ali, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. E Paulo vai dizer algo muito interessante em Atos 17, 28, que tateando, né, ele diz que Deus não está longe de cada um de nós. Que tateando nós não podemos encontrá-lo, mas que nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Então entendeu? Então Deus está desde a galáxia mais distante, até aqui na Terra, até o mais profundo do inferno, até a extremidade do mar. E como disse em Jeremias 23, versículo 23 e 24, esconder-se-ia alguém esconderijo de modo que eu não veja? Porventura não encho eu os céus e a terra? Então esse é o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai. E Jesus é o Filho de Deus. Então nós temos aí outros vídeos, né? Assista o nosso vídeo Espírito Santo de Deus, assista o nosso vídeo Carta aos Hebreus, que é muito legal esse vídeo, irmãos. É uma sequência de 3 vídeos. Carta aos Hebreus vai falar justamente isso, do Deus verdadeiro, porque a carta aos Hebreus é importante porque ela foi escrita ao povo que sempre conviveu com o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, esse livro aqui, Yahweh e o porquê da salvação, o nome do Criador e o porquê da salvação vem dos judeus, é muito importante para a sua vida espiritual. Para você adquirir esse livro, o livro custa R$50, vai com um DVD de brinde, já com frete incluso. É só você chamar no Zap, né? Faz um Pix ou faz um depósito, envia seu nome e endereço completo que o livro chega na sua casa. Então, se esforce para assistir os nossos vídeos, dê um like aí, se inscreva no canal, faça um comentário, que você ajuda com essas atitudes com que esse vídeo chegue a outros irmãos. Amém? Então, muito obrigado a você que me acompanhou no vídeo hoje. Lembre-se, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas Deus acrescentará em sua vida. Anota aí meu telefone, é DDD 24 98837 6471. Vou repetir o telefone, DDD 24 98837 6471. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.